Catarina da Suécia, virgem e viúva, abadesa da Ordem do Santíssimo Salvador, família religiosa fundada em 1346 por sua mãe, Santa Brígida. Eu me chamo João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, isso ajuda muito na relevância deste vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações dos próximos vídeos. Há diversas santas e beatas chamadas Catarina, pelo menos 24. Delas, as mais conhecidas são a Virgem e Mártir do quarto século, Catarina de Alexandria, e a mística medieval do século XIV, Catarina de Sena. Quanto a Catarina, da qual falaremos neste vídeo, é uma desconhecida da grande maioria dos fiéis, a despeito dela ter sido filha e principal colaboradora de Santa Brígida da Suécia, que foi uma das mais importantes personalidades de seu tempo e uma das mulheres mais influentes de toda a história eclesiástica, de modo que Brígida, em 1999, foi declarada pelo Papa São João Paulo II como copatrona de toda a Europa. Não bastasse, Karin Ulfsdotter, ou Catarina da Suécia, como popularmente a conhecemos, foi também contemporânea da mística de Sena, a quem conheceu pessoalmente e com quem estabeleceu fortes laços de amizades, tão íntimos laços que o Papa de então, Urbano VI, pretendeu enviá-las juntas numa missão diplomática em seu nome, em nome de toda a Igreja. Ainda, se alguém ousar considerar pouco, é conveniente também deixar claro de antemão que Catarina da Suécia foi responsável pela consolidação de uma das principais obras de Brígida. A fundação da Ordem do Santíssimo Salvador, cujas religiosas foram apelidadas como Brigentinas. Ela, ademais, foi a principal testemunha no processo de canonização de sua mãe. Curiosamente, no entanto, Catarina nunca chegou a ser canonizada oficialmente, mas seu culto, celebrado pelas Brigentinas desde seu falecimento, foi aprovado nos anos do pontificado do Papa Inocêncio VIII, em 1484. As Sagradas Escrituras assim nos ensinam: eduque a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Ora, este foi um dos princípios basilares sobre o qual Brígida, ao se casar com a aristocrata Ulf Godmarsson, filho do governador de Västergötland, pretendeu edificar sua família, apesar de o esposo não ser, propriamente dizendo, um poço de virtudes. Em seus 28 anos de matrimônio, o casal gerou 8 filhos, dentre os quais Karin Ulfsdotter, ou Catarina, como a chamaremos neste vídeo, nascido entre os anos de 1331 e 1332, não sabemos exatamente. Ainda muito pequena, ela contava na época com apenas 7 anos de idade. Catarina foi confiada pela mãe às religiosas do mosteiro de Bisberg para que ali fosse educada e para que o amor de Deus germinasse em seu coração. As religiosas cuidaram de fazer brotar na terra boa, que era a alma da menina, a maravilhosa semente que a mãe havia semeado desde sua mais tenra infância. Assim, pois, a vida no convento acabou influenciando profundamente a vocação de Catarina, que desejou se consagrar radicalmente a Deus pelos votos da pobreza, da castidade e da obediência. De modo voluntário, antes mesmo que as religiosas deliberassem sobre este seu propósito, Catarina jurou a Deus sua perpétua virgindade. É bastante provável que, se pudesse, a menina vivia ali, no convento de Bisberg, até o último de seus dias nesta terra. As condições de sua linhagem, porém, ela era descendente dos reis suecos, forçaram-no a deixar o claustro e, em obediência aos pais e aos costumes de seu tempo, aceitou se casar nos primeiros anos de sua adolescência, quando contava somente cerca de 12 ou 13 anos de idade. Seu esposo foi o jovem alemão Edgar von Kieren,
que admitiu a condição da moça que desejava conservar-se em virgem. Não é, portanto, sem razão que o ofício próprio da liturgia em honra de Santa Catarina é o comum das virgens, apesar dela ter sido casada. Não muito tempo depois de ter se unido a Edgard, quer dizer, em torno do ano de 1344, Ulf, pai de Catarina, acabou falecendo e Brígida, sua mãe, resolveu repartir seus bens, entregando-os aos seus herdeiros a parte que lhes cabia por direito, enquanto tudo o que lhe pertencia entregou aos pobres, passando a dedicar a exclusividade de seu tempo às orações e às obras de caridade, vivendo à sombra de um convento que existia em Alvastra. Inspirada por Deus, no ano de 1349, Brígida decidiu peregrinar à Cidade Eterna de Roma, onde desejou participar ativamente das comemorações do ano jubilar de 1350, bem como encontrar-se pessoalmente com o Papa Clemente VI, que naquele tempo vivia exilado em Avignon, na França. Quando, porém, chegou a Roma, Brígida se deu conta do caos moral e político na qual a cidade estava mergulhada e deliberou permanecer ali por mais tempo, trabalhando em prol da moralização dos costumes. Ela estava decidida, além do mais, a conseguir do Santo Pontífice a permissão para a fundação de uma nova ordem religiosa que o Cristo mesmo, por meio de suas revelações místicas, havia excitado em sua alma. Enquanto isso, na Suécia, Catarina vivia profundamente amargurada pelo distanciamento da mãe, a qual tinha por seu arrimo na fé. Quando Edgard ficou paralítico, Catarina passou a cuidar dele com todo carinho e generosidade. Quando, portanto, ficou sabendo que Brígida não regressaria tão cedo para sua terra natal, ela rogou ao marido para que o autorizasse a viajar até Roma. Edgard não costumava contradizer as vontades de sua jovem esposa, a qual tinha por muito virtuosa, a despeito de Carlos Wilson, seu cunhado, sempre tentar meter em sua cabeça ideias estapafúrdias sobre as liberdades que concedia a Catarina. Não obstante a má influência de Carlos, Edgard concordou que Catarina viajasse, mesmo estando ele muito doente na época, necessitado dos cuidados dela, que contava então seus 19 anos de idade. Apoiada por um dos seus tios, Catarina viajou para Roma, viagem que naquele tempo era muito demorada, cansativa e perigosa. Assim que chegou à Cidade Eterna, a jovem foi encontrar-se imediatamente com a mãe, com quem pretendia passar apenas algumas poucas semanas, tendo em vista que não podia simplesmente se descuidar do esposo, ao qual amava ternamente e ao qual se considerava ligada por laços como os que uniram José e Maria. Brígida, no entanto, rogou de tal modo que Catarina ficasse com ela por quanto tempo considerasse conveniente, que a jovem não teve como recusar, apesar de, em seu coração, sentir uma palpitação muito forte quando pensava no marido que havia praticamente abandonado à míngua. Muito preocupada com a saúde de Edgard, Catarina foi agraciada com uma série de sonhos premonitórios, nas quais a Santíssima Mãe de Deus a censurava por seu descontentamento por estar, digamos, presa em Roma. Brígida entendeu que os sonhos da filha apontavam para a morte prematura de Edgard, não havendo nada que Catarina pudesse fazer por ele a não ser encomendar sua alma a Deus. Com efeito, Edgard faleceu naquele mesmo ano, em 1350, fazendo morrer no coração de sua jovem esposa qualquer desejo de regressar à Suécia. Catarina era uma moça muitíssimo atraente para os homens romanos. Era alta, loira, de belos olhos e de contornos físicos naturalmente admiráveis. Assim, pois, quando se espalhou em Roma a notícia de que havia perdido o marido, muitos foram os pretendentes que lhe propuseram segundas núpcias. Mas ela, a exemplo da mãe, jurou não se unir a nenhum outro esposo, pelo menos não a um deste mundo, desejosa como estava desde sempre em pertencer unicamente a Cristo.
Foi então que um dos mais obstinados admiradores de Catarina, o conde romano Latino Orsini, não se conformando com as razões apresentadas por ela, orquestrou sequestrá-la e possuí-la à força se preciso fosse. Ciente de todos os passos de sua pretendida, ele e seus capangas seguiram-na às escondidas por uma mata quando ela se dirigia à igreja de São Sebastião para rezar. A emboscada saiu como planejado. Não havia um erro sequer. Catarina estava praticamente cercada quando, de repente, saltou à vista dos homens um belo cervo para a qual desviaram o olhar por apenas um instante. Quando voltaram a atenção para o caminho que seguia a jovem viúva, ela simplesmente havia desaparecido e não puderam, portanto, cumprir seu abominável propósito naquela tarde. Teimoso, Orsini planejou uma nova armadilha, ocasião em que tanto ele quanto seus comparsas ficaram temporariamente cegos, levando-os a compreender que não deviam tocar na moça contra sua vontade. Em Roma, Catarina viveu muitos anos junto à sua mãe, ambas dedicadas às orações e à caridade, empenhadas na santificação mútua de suas vidas. De seu próprio carisma, Catarina era extremamente dócil, não havendo sequer uma pessoa que tenha testemunhado contra sua paciência. Era muito dedicada às penitências e extremamente compenetrada na oração, para a qual dedicava não ao menos que 4 horas diárias. Apesar disto, via em si mesmo tantos pecados que se confessava diariamente. Ela se vestia com muita modéstia, suas roupas eram muito simples e bastante gastas. Acompanhava a mãe para todo canto, disposta a passar obscura pela grandiosa obra que ela, a mãe, pretendia. Juntas, Brígida e Catarina viajaram para diversos santuários na Itália, dentre eles o de Assis, onde viveram Santa Clara e São Francisco. Como a mãe, Catarina também foi agraciada por algumas visões místicas, como aquela que, quando se encontrava em oração na Basílica de São Pedro, foi avisada por uma misteriosa mulher de que logo receberia como herança uma coroa de ouro da parte de alguém que muito precisava de suas orações. Não demorou muito, Brígida e a filha foram surpreendidas com a notícia do falecimento de uma parenta que efetivamente deixou para a cunhada, Catarina, uma touca dourada, um bem muitíssimo valioso que a jovem vendeu no intuito de sustentar-se e a mãe por alguns meses. Cerca de 20 anos se passaram. Àquela altura, o beato Urbano V já havia aprovado, mas apenas parcialmente, a regra de vida que Brígida havia redigido para sua Ordem do Santíssimo Salvador. O fato é bastante curioso, pois naquele tempo, não apenas a sede do papado havia sido transferido para Avignon, mas também vigorava uma norma canônica que proibia a fundação de qualquer nova ordem religiosa. Veio então o pontificado de Gregório XI, inaugurado no dia 30 de dezembro de 1370. Ele seria o último Papa de Avignon, depois de quase 70 anos de exílio dos pontífices romanos. Sua corajosa transferência para Roma daria início ao doloroso cisma do Ocidente. Naquele período, em 1371, Brígida e Catarina decidiram peregrinar à Terra Santa. Carlos e Birger, irmãos de Catarina, vieram da Suécia especialmente para acompanhá-las na viagem. Aconteceu que, no caminho para Jerusalém, enquanto ainda se encontravam na Itália de passagem por Nápoles, a rainha Joana se sentiu atraída por Carlos. Apesar de ambos serem casados, eles se envolveram numa relação amorosa extremamente escandalosa, pois não tinham nenhum pudor em admitir o adultério à vista de todos. A esposa de Carlos, obviamente, havia ficado na Suécia enquanto Jaime IV de Maiorca, o terceiro marido de Joana, estava empenhado numa campanha militar na Espanha.
O adultério do filho custou muito à saúde mental e espiritual de Brígida. Foi, porém, um calvário que demorou pouco, pois logo Carlos adoeceu e acabou falecendo. Para o espanto de todos, Joana cuidou que ele fosse sepultado com as honras devidas de um legítimo rei. Muito entristecida, porém consolada com o falecimento do filho, Brígida seguiu sua viagem, acompanhada por Catarina e por Birger. 3 anos depois, ou seja, em 1373, quando mãe e filhos regressaram de Roma, Brígida se encontrava muitíssimo esgotada em sua saúde. Ela acabou falecendo no dia 23 de julho daquele mesmo ano, aos 70 anos de idade. Catarina cuidou de cumprir um dos últimos desejos de Brígida, ser sepultada no convento de Vadstena, na Suécia, na sede da Ordem do Santíssimo Salvador, onde as primeiras religiosas ainda viviam sem hábito e sem votos. Acompanhada de alguns fiéis, Catarina empreendeu a difícil viagem à Suécia, numa caminhada de mais de 3.000 quilômetros. Em Vadstena, no entanto, Nossa Santa não se demorou muito, haja vistas que já no ano seguinte, em 1374, se apresentou em Roma, onde já se havia reinstalado o Papa Gregório XI. Na Cidade Eterna, Catarina testemunhou na causa de canonização de sua mãe e lutou para que o Papa aprovasse a regra que ela tinha escrito para suas religiosas. A aprovação, no entanto, somente foi alcançada 5 anos depois, durante o pontificado de Urbano VI, que, como já dissemos há pouco, pretendeu enviar as duas Catarinas, a de Sena e a da Suécia, à corte de Joana de Nápoles, para que a convencesse de não apoiar o antipapa Clemente VII, eleito em Avignon. Foi o beato Raimundo de Capua quem dissuadiu Urbano VI desta sua ideia, que inclusive poderia resultar em grande perigo para as duas jovens. Quando Catarina voltou à Suécia, onde foi aclamada como a primeira abadesa da nova ordem religiosa, ela adoeceu logo, como se tivesse vivido somente o suficiente para terminar a obra começada por sua mãe, a qual, infelizmente, ela não viu canonizada. Entregue aos sacrifícios e às penitências nos seus últimos meses de vida, Catarina foi acometida por um mal gástrico tão forte que mesmo a Eucaristia lhe foi proibida. Ela pediu então aos padres que trouxessem ao seu quarto o Santíssimo Sacramento para que ao menos pudesse adorá-lo. Ela faleceu no dia 24 de março de 1381, contando somente 50 anos de idade. Como já dito, Catarina nunca chegou a ser oficialmente canonizada, mas o culto a ela se tornou tão intenso não apenas na Suécia, como também na Noruega e na Dinamarca, que seu nome foi logo acrescentado no martirógio romano, enquanto o Papa Inocêncio VIII, em 1484, ratificou sua canonização popular. Quanto a Brígida, ela foi oficialmente canonizada no dia 7 de outubro de 1391, pelo Papa Bonifácio IX. Em breve farei um vídeo sobre ela e sobre algumas de suas famosas visões. Segundo se diz, Catarina chegou a escrever uma obra que foi chamada A Consolação da Alma, tratando-se mais especificamente de uma compilação de máximas piedosas. Nenhuma cópia deste documento, no entanto, chegou até nós e ele parece ter se perdido para sempre. Cheios de fé e de devoção, nos voltamos confiantes à intercessão de Santa Catarina da Suécia, a fim de que, do céu, unida à sua Santa Mãe, interceda por nossas necessidades e pelas da Igreja, que a seu exemplo sejamos dóceis aos desígnios de Deus e atentos às carências humanas que reclamam nossa caridade. Oremos. Senhor nosso Deus,
que cumulastes de graça a Santa Virgem Catarina da Suécia, fazei que, incentivados na terra por suas virtudes, sejamos a ela associados na felicidade do céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Você já conhecia a história desta santa, de Santa Catarina da Suécia? Deixe aqui algum comentário abaixo deste vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Santa Catarina da Suécia, rogai por nós.